Olá! Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo dia dos webinars do terceiro Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano. É realmente uma grande satisfação contar com todos aqui, nossos debatedores, nosso moderador e todos vocês que estão aqui prestigiando. Todos estão me ouvindo? Ok? Perfeito. Então, se tiverem alguma dificuldade, por favor, utilizem o nosso chat e também para as perguntas. Fiquem à vontade para encaminhá-las, que no final, após os três debatedores fazerem suas apresentações, vai ter um momento, então, de respostas. O terceiro Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano é uma realização de três entidades. Cibiogás. Cibiogás é o Centro Internacional de Energias Renováveis Biogás, da Embrapa Suínos e Aves e da Universidade de Caxias do Sul. A organização é da SBERA, Sociedade Brasileira dos Especialistas em Resíduos das Produções Agropecuária e Agroindustrial. Antes de iniciarmos, queremos fazer um agradecimento muito especial aos nossos patrocinadores, que viabilizam o webinar e o evento presencial que acontecerá de 29 de março a 1º de abril de 2021, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Já fica o convite para todos, para se inscreverem também neste evento. Então, os nossos patrocinadores. A cota Master é da Golar Power. A cota Prata é do BRDE, da Leão Energia e da Sulgás. A cota Bronze é da AB Energy, da VIT, da CHP Brasil, da Enermac, da ERBR, da GNPW, da Janus e Perger, da Lumen e da UB. Também viabilizam a realização deste evento alguns apoios institucionais. Nosso agradecimento à Abiogás, à Abrelp, ao APL Metal Mecânico e Automotivo da Serra Gaúcha, à SIC Caxias do Sul, à Fiergues e ao Senai, à Rede Biolac, ao Sebrae, ao Cimex, ao Simplas, à Univat, à Unido, à GEF Biogás Brasil e ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. E também temos o apoio da Astap e da Fazenda Trevisan. Reforçando, então, o evento presencial no mês de março, final de março, início de abril, e as inscrições podem ser feitas diretamente no site www.biogasebiometano.com.br. E lembrando a todos que quem fizer a inscrição até dia 14, segunda-feira, tem valor promocional, tanto para a parte presencial como para as visitas técnicas. E também queremos lembrar a todos que o certificado digital deste evento será encaminhado a partir da semana que vem. Vocês vão receber um e-mail com uma pesquisa e quando nos retornarem, receberão o certificado e também as apresentações disponibilizadas nos 3 dias. Bom, hoje vamos falar como tornar uma planta de biogás no agronegócio mais eficiente e lucrativa. Esse tema vai ser abordado pelos debatedores a quem desejamos boas-vindas. Dr. Odorico Conrad, Dr. Ricardo Steinmetz e Dr. André Holzhacker.
Ayrton Kunz, representando a Embrapa Suínos e Aves, fará a moderação de hoje. Como o currículo do Ayrton, como dos demais debatedores, também é muito extenso, eu vou procurar resumir só um pouquinho. Depois você complementa, tá, Ayrton? Ayrton é doutor em Química pela Universidade Estadual de Campinas, tem estágio de pós-doutorado na Universidade do Texas, IM, e no Serviço de Pesquisa em Agricultura do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Atualmente é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, ocupando a função de chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento. Tem experiência na área de engenharia agrícola e ambiental, com ênfase em tratamento e aproveitamento de resíduos da produção animal, de gestão anaeróbica, remoção e aproveitamento de nutrientes. Vou parar por aqui, Ayrton, porque senão a gente vai levar o webinar todo. Contigo a palavra, então, para conduzir junto aos debatedores. Ayrton, você está sem áudio. Uma pequena falha técnica. Faz parte também. Obrigado, Célia. Faz parte. Muito bom dia a todos. Eu vou repetir o que eu falei nesses últimos 30 segundos sem o áudio. Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos a esse nosso segundo dia dos nossos webinários, né, que nós preparamos com muito carinho e esperamos que vocês gostem e que realmente aproveitem e que também sintam vontade de estar conosco no evento presencial que acontecerá no mês de março, que em função da pandemia, como todos vocês sabem, tivemos que postergar a realização do nosso evento. Muito bem, no dia de hoje, então, nós teremos, como a Célia já introduziu o assunto, como tornar uma planta de biogás no agronegócio mais eficiente e lucrativa, né? Quase como uma pergunta do milhão. E para isso, nós trouxemos aqui três figuras bastante importantes, né? Três debatedores, para que pudessem colocar as suas percepções a respeito disso, e depois nós fazermos um debate, né, na parte final do nosso evento. Como também todos vocês sabem, o agro brasileiro ele é pródigo, ele é riquíssimo em substratos para a geração de biogás. Nós temos infinitas possibilidades de extrairmos energias renováveis, e o biogás é uma fonte extremamente importante para isso, a partir desses substratos que são extremamente biodegradáveis. Então, de norte a sul, a nossa riqueza realmente é muito grande, e a gente vai falar rapidamente um pouco sobre isso, sobre algumas possibilidades, né? E no dia de hoje, então, eu vou apresentar também rapidamente os três colegas que farão as apresentações, né, rápidas, para que depois a gente tenha um debate. Nós temos o professor Odorico Conrad, que ele é professor da Univates de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Ele é doutor em Engenharia Ambiental e Sanitária na Áustria. Aqui tem uns termos em alemão que é difícil da gente pronunciar, então eu vou dizendo só algumas coisas que eu entendo. Ele é engenheiro civil pela Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e tem experiência na área de engenharia ambiental, atuando principalmente nos temas de biogás, bioreatores, energias renováveis, resíduos sólidos, meio ambiente e saneamento, né? Então, o professor Odorico falará para nós um pouco sobre os processos de codigestão, ou seja, da mistura de diferentes resíduos e a possibilidade de extrairmos biogás através desses processos. Nós teremos também, na sequência, o Dr. Ricardo Steinmetz, que ele é analista da Embrapa, e ele trabalha aqui na Embrapa desde o ano de 2006, e ele tem doutorado em Engenharia Química pela Universidade Federal
de Santa Catarina, em 2016, e também fez um doutorado sanduíche em Hohenheim, na Alemanha, que também tem o nome do centro aqui da universidade, que é quase impronunciável, mas ele existe, ele foi lá em 2015. Ele é formado em Química Industrial em 2004, e ele, pela Universidade Federal de Santa Maria, ele também é membro do Conselho Diretivo da Rede de Biodigestores para a América Latina e El Caribe, a Rede Biolac, e atualmente é presidente da Sociedade Brasileira dos Especialistas em Resíduos Agropecuários e Agroindustriais, a SBER. E ele atua, né, em resíduos agrícolas e agroindustriais, né, na gestão e tratamento desses resíduos, principalmente para digestão anaeróbia e recuperação de resíduos, e coordena atualmente as atividades do Laboratório de Biogás da Embrapa. Nós temos também o André Roshacker, que ele é da Associação de Suinocultores do Triângulo Mineiro e do Alto Parnaíba. Ele estará aqui conosco, né, falando um pouco sobre a realidade no Sudeste brasileiro, a realidade especialmente no estado de Minas Gerais. Como nós todos sabemos, a importância que tem essa região, do ponto de vista dos processos de biodigestão dentro do agro, né? Muitas inovações que surgiram, que nós temos hoje, elas começaram naquela região, né? Nos créditos de carbono, por exemplo, as primeiras iniciativas foram lá no estado de Minas Gerais. Então, é algo muito importante e nós ouvirmos essas experiências lá do estado e da região sudeste, do estado de Minas Gerais e da região sudeste. O André, ele é engenheiro ambiental e já tem uma vasta especialidade, né, nessa área de recuperação de energia a partir de resíduos. Ele tem essa cara de novinho aí, mas ele já tem bastante experiência na área. Ele já milita há bastante tempo nesse tema e vai trazer algumas experiências para nós de algumas inovações que estão sendo realizadas lá na região em que ele atua. E também com o aproveitamento dos biofertilizantes, né, que saem desses biodigestores, o aproveitamento racional desses biofertilizantes. Então, esse é o nosso time que nós temos hoje aqui, meus caros, para nós debatermos, né? E a gente espera que tenhamos uma manhã, né, agora, no final dessa manhã, bastante profícua, né, que nós tenhamos um debate que seja realmente bastante interessante para todos nós. Eu já vou passar, então, rapidamente a palavra para os protagonistas, né, porque eles vão trazer os elementos para a nossa discussão. Então, pela ordem, professor Odorico, depois o Ricardo e, por último, o André. Professor Odorico, mais uma vez, obrigado por estar conosco, né, assim como o Ricardo e o André. A organização do evento agradece muito pela gentileza de vocês despenderem o seu tempo e estarem aqui conosco para debatermos esses temas envolvendo a cadeia do biogás. Odorico, por favor, fantástico, fantástico, Ayrton, obrigado. Então, deixa eu só abrir aqui a sistemática aqui para a gente poder fazer nossa projeção. O que estava... estava tudo perfeito, agora eu perdi minha tela, né? Mas faz parte, vamos lá. Vamos começar do zero. Esquema aqui. Não vamos ocultar a... Só confirmando, existe uma visualização da tela, tudo certo? Alguém pode me confirmar isso? Acreditamos que sim, né? Ok, pessoal, então só para começar, eu precisaria ter certeza que está tudo certo. Alguém pode me confirmar Ayrton, tens como me confirmar se está tudo certo? Ok? Vou considerar como tudo ok. Sim. Perfeito, fantástico.
Ok, agora. Ok, pessoal, só para a gente começar a nossa discussão, e eu realmente agradeço a oportunidade de poder participar com os colegas, tanto como o Ricardo e o André, que vão me suceder na fala daqui a pouquinho, e realmente nosso tempo não é tão extenso assim, a gente tem um tempo até meio curto para conversar sobre temas tão importantes, né? E a situação que a gente está trazendo no presente momento é visualizar como é que a gente tem ou consegue trazer possibilidades de certa forma, potencializar a produção de biogás e pensando muitas vezes com diferentes características de resíduos que estão à disposição. Então, vejo que a questão da diversidade até dos sobrenomes, que o Ayrton estava comentando há pouco tempo, né, que a gente tem uma realidade de uma diversidade muito bonita em termos de sobrenomes, isso também é interessante, né, que eu acredito e penso fortemente que a diversidade é importante, né, para trazer para a discussão. E aí a gente também olha a discussão voltada para a produção de biogás e fortemente sempre pautado em tentar aproveitar o máximo que nós temos à disposição. E nesse olhar e nessa característica de tentar trazer o máximo possível de resíduos que estariam ou estão à disposição para receberem um tratamento, ou até para pensar-se de uma forma como incremento na codigestão, na própria produção de biogás em termos de quantidade, obviamente também pensando na questão da qualidade. Nós temos tido um olhar muito forte, né, muito forte mesmo, em diferentes características de substrato e, obviamente, em diferentes origens. Eu até sempre comento que, se olharmos o que já foi comentado, que o agronegócio do Brasil ele tem uma dinâmica muito forte, ele com certeza vai avançar significativamente ainda nos próximos anos, e se olharmos também a questão de agregar valor aos produtos do agro, é bem provável, e sinceramente falando, nós não podemos olhar numa dinâmica de agro que está acontecendo pensando que nós teremos uma redução de resíduos que estão sendo gerados, né? Então, na característica atual de como o agro trabalha, como o agronegócio, a agroindústria, principalmente, que trabalha a questão do beneficiamento dos produtos que vêm do agro, nós temos, obviamente, uma tendência significativa na produção e, obviamente, na geração de resíduos, que precisam e acreditamos que devem ser olhados de forma com um cuidado um pouco maior, né, principalmente quando a gente entra na questão dos cuidados com relação às questões ambientais, né, mas também potencializar que esse substrato, que nós entendemos como substrato, nos traga uma resposta de preferência, né, a mais interessante em termos econômicos possíveis e, obviamente, com uma consequência ambiental muito positiva, né? E desta forma nós temos uma situação pontual que eu sempre preciso colocar inicialmente a nossa realidade da Univates dentro do nosso laboratório que a gente vem trabalhando nos últimos anos, e uma das atividades que a gente tem feito é voltado realmente em buscar respostas na própria avaliação e análise dos substratos na sua diversidade, e também um olhar seguinte, em que momento nós podemos estudar e avaliar isso de forma mixada para buscar, talvez, uma situação em termos de resposta potencial, falando o aumento da produção de biogás e com características mais saudáveis, nunca perdendo, obviamente, a tratabilidade do substrato que estava sendo colocado em questão. E aí, obviamente, eu trago um pouquinho, algumas imagens, algumas transparências da nossa situação local aqui da Univates, Lajeado, Rio Grande do Sul, que é nosso laboratório que se localiza dentro do Parque Tecnológico, Tecnovates, né, e desta forma também já vinculado e linkado a outras atividades do próprio parque, tem facilitado bastante, né, discussões voltadas para as questões que estão sendo colocadas em pauta no presente momento. Então, nosso Centro de Pesquisa em Energias e Tecnologias Sustentáveis vem trazendo uma resposta muito interessante. E para trazermos esse olhar de forma mais rápida, eu trago que tudo inicia pela situação de coleta diversificada, ou a busca, ou a tentativa de entender de forma mais clara a diversidade de substratos que estão principalmente vinculados à nossa região, obviamente, inicialmente falando do Vale do Taquari, mas também tendo um olhar para fora do Vale
e visualizando cada vez mais como podemos realmente estudar os substratos que aqui estão e como eles podem interagir entre eles ou realmente mixados entre eles, melhorar a performance da produção de biogás. E aqui é só um exemplo rápido e clássico, né, de alguns dejetos de animais, lodos, borras, resíduos hortifrutigranjeiros, que também temos uma geração bem significativa na região, ou próximo, né? Resíduos tanto de frigoríficos de laticínios, e aí a gente tem que olhar eles de forma bem aberta. Estamos falando de todo o segmento na produção, né? Desde a parte do abate até a estação de tratamento de efluentes oriundos desse abate, e aí, obviamente, o final disso tudo é olhar a cogestão desses materiais. E dando sequência, a gente sempre começa com uma característica clássica, nós precisamos estudar os substratos, nós precisamos olhar eles inicialmente, provavelmente, nesse olhar que a gente tem, ele nos traz uma informação pertinente, obviamente, que a gente entende que precisa ser visto em uma escala que possa ser testado em uma grande diversidade, né? E essa grande diversidade nos coloca numa situação que eu não vou chamar de limite, mas é uma situação que precisa ser avaliada, que é a questão de laboratório. Eu não consigo sair fazendo testes em escala, até não vou chamar de piloto, mas em escalas significativas em termos de volume e de tamanho falando, pensando em diversificar substratos, se daqui a pouco dentro dessa diversidade de substratos eu posso ter uma situação não tão desejada em relação à participação de um elemento dentro de uma reação. E isso a gente sempre coloca como premissa iniciar fortemente uma grande diversidade de análise em escala laboratorial. E o laboratório é isso, é testar em escalas menores, mesmo escalas pequenas, avaliar isso de forma com todo o cuidado e todo o detalhe. Eu sempre digo que tem que olhar essa imagem clássica que eu trago, precisamos olhar o reator ou o nosso bioreator de uma forma muito delicada, de forma muito cuidadosa, porque é ali que a gente consegue visualizar as grandes reações que nos interessam, obviamente, tanto na tratabilidade do substrato e, obviamente, consequentemente, também na produção de biogás. E aí temos uma imagem clássica que eu sempre trago, que é o cuidado com o reator, que no final, não só na questão de escala laboratorial, mas tanto em piloto como em situações em escala real, tem que ter esse cuidado para não termos aí surpresas um pouco ali à frente e termos um reator colapsado ou quase em colapso, reduzindo significativamente a produção de biogás. Olhando, né, nada pode ser feito em escala laboratorial sem ter um monitoramento muito cuidadoso, né? E casualmente a gente tem, na situação posta no nosso centro, né, um sistema que nos traz essas garantias em termos de resultado, né, almejado principalmente, e aí eu digo principalmente pela diversidade de substratos que a gente está avaliando. Então, o monitoramento não pode, em nenhum momento, ser colocado de lado, porque a partir dele que a gente vai começar a visualizar algumas respostas interessantes. Olhando na sequência, também quero trazer uma imagem nova, ela não está concluída ainda, ou seja, o nosso centro agora voltado para a área de tratamento de resíduos ou de substratos, ou avaliação de substratos em escala piloto. Então, nós temos aí uma situação nova, nós saímos um pouco da situação de laboratório, estamos se estruturando para uma escala piloto, e aí estamos falando de reatores de 1.000 e 1.500 litros, um metro cúbico e meio, com purificação, com possibilidade de uso, com situações postas a posteriori com relação da produção de biogás. Era uma estrutura que estava instalada num outro município próximo aqui de Lajeado, agora veio para dentro do próprio campus da universidade. Então, isso aqui, provavelmente, até março do ano que vem, já estará totalmente em funcionamento e, quem sabe, numa proposta dessas aí, podemos até aproveitar para uma visita rápida, já relacionada a uma outra que estaremos fazendo na sequência, aí, que eu vou mostrar algumas imagens, que é aqui em Estrela, muito próximo da região. Mas, voltando para a questão bancada piloto, tá? Essa situação nos traz alguns resultados. E algumas avaliações que a gente tem feito ultimamente, né, e essas avaliações realmente são importantes, né, nós trouxemos resultados, e com certeza resultados que nos já alertam para alguma situação, e foi uma avaliação posta em cima de uma diversidade significativa, tanto de resíduos do ambiente, como também resíduos que eu digo da atividade agrícola,
tanto quanto resíduos oriundos também do processo do beneficiamento dos produtos do ambiente agrícola. E aí a gente consegue visualizar, né, uma diversidade significativa em um elemento que nós consideramos importante. Né? Nós consideramos muito importante para o processo ali na frente ter uma resposta mais interessante em relação à produção de biogás. E vai vir, obviamente, uma resposta, quando se tem uma produção de biogás mais interessante, uma resposta econômica mais plausível para os investimentos que necessários são, ou que são realmente necessários para a área do biogás. E aqui a gente olhando rapidinho essa questão dos valores, eu consigo já visualizar que as relações carbono-nitrogênio, praticamente uma boa parte dos resíduos que a gente tem estudado, eles não estão realmente dentro de características como a gente gostaria, né? Que seria uma situação mais próxima de 25, de 30 para 1, e todos eles praticamente estão abaixo de 20 para 1. Mas o que temos que lembrar é que isso também não impede que produzam biogás. Isso também está posto já que, mesmo com situações não tão favoráveis com relação à relação carbono-nitrogênio, a gente tem sim uma produção de biogás. Porém, esse é um olhar que a gente tem fortemente estudado para tentar melhorar significativamente a performance na produção de biogás, principalmente volumetricamente falando, né? Porque a característica da qualidade, muitas vezes, ela já está situada e está posta, né, em patamares que estão tranquilos, que a gente entende que seriam tranquilos e aceitáveis. Mas essa realidade da relação carbono-nitrogênio, ou uma situação que nós entendemos que precisa ser pensada e precisa ser avaliada para melhorar, obviamente, e também com características passíveis e possíveis de ser trabalhado, tanto em escala, obviamente, piloto, e também seguindo para uma escala real. Alguém poderia até perguntar, mas então trabalhar com dejetos exclusivos, únicos, por exemplo, o clássico que a gente conhece, que é os dejetos vinculados à área de resíduos oriundos da suinocultura, não é interessante? Não, pessoal, muito pelo contrário, não estou dizendo isso, né? Só estou dizendo que nós precisamos olhar como podemos implementar novas características de produção de biogás, olhando para uma gama, uma quantidade de resíduos que aqui já estão. Eu sempre digo, a gente não pode deixar ninguém para trás, e esse pode deixar ninguém para trás está vinculado às diferentes características de substratos que aqui estão postas. Tenta imaginar se tivermos aí uma instalação significativa ainda de tentar agregar valor à grande produção de soja e milho que temos no Brasil, e, consequentemente, temos uma instalação significativa ainda de frigoríficos no segmento, né? O quanto de resíduos ainda teremos sendo gerados, né, nesse segmento especificamente, que precisam ser olhados ali na frente. Então, essa diversidade nos traz, obviamente, características bem significativas quando a gente olha um elemento só, que é o carbono e o nitrogênio. Olhando o carbono e o nitrogênio, eu também preciso olhar características significativas voltadas para a questão de sólidos, tanto totais e voláteis, que muitos dos colegas já devem ter um pouco mais de clareza, mas obviamente a gente tem que falar para o público de forma mais aberta e mais geral, mas ali também tem toda uma avaliação que precisa ser olhada e pensada como eu posso trazer uma performance melhor para o meu reator e, obviamente, como consequência, uma produção de biogás em escala muito mais interessante do que trabalhar, talvez, num formato tradicional com uma característica de resíduo único, né? Então, essa característica de trabalhar nos traz respostas. E algumas respostas bem pontuais aqui, bem pontuais, elas trazem situações, quando a gente fala em dejetos animais, respostas em termos de potencial, tanto bioquímico de biogás, como bioquímico de metano, e essas respostas, elas podem, casualmente, olhando a gama de outros resíduos que estariam próximos, serem potencializados. E aí a gente, obviamente, em testes laboratoriais, vai cruzando e vai trazendo resultados. Aqui a gente tem rapidinho uma situação de alguns dejetos, tanto suínos como bovinos e da cama aviária, com suas respostas, né, em termos de PBB e PBM. Nós temos uma situação também posta para uma realidade voltada para a área de resíduos do ambiente, né, voltado principalmente da indústria, ou seja, seria resíduos do
da agroindústria, e é a mesma característica com situações bem pontuais, obviamente, né, com potenciais específicos, mas, olhando eles muitas vezes de forma isolada, os próprios volumes ou as características pontuais em termos de sólidos totais e voláteis nos limitam muitas vezes, né, a uma produção ou até uma situação de ter uma resposta considerável com relação a esse resíduo que a gente estaria avaliando no presente momento. Eu trago mais uma informação agora que já estamos visualizando o mix desse material. E quando a gente olha o mix, a gente não perde em nenhum momento, em termos de potencial, falando, características favoráveis em termos de produção de biogás. Muito pelo contrário, em vários testes realizados em termos de mix, que eu chamo mix aí, estou falando tanto de lodos e outros resíduos oriundos do ambiente, eu consigo visualizar que tem uma performance favorável, né? Muitas vezes por ter uma característica dentro do reator de colocar à disposição, ter uma disponibilidade de elementos interessantes para os micro-organismos mais específicos. E aí, obviamente, uma imagem finalizada, né? Vejo aqui que esse mix, ele é uma resposta saudável, e aí esse mix tem que ser visto, obviamente, considerando os seus elementos presentes, obviamente, e isso nos traz um cuidado também, e um alerta, né? Eu não posso pensar simplesmente em trazer como resposta o mix de qualquer coisa, ou colocar qualquer resíduo dentro do meu reator de forma aleatória, sem conhecer os elementos básicos dele. E muitas vezes a gente pode realmente estar interferindo de forma negativa, né? Então, o cuidado que se tem que ter é a gama ou a quantidade de resíduos que estão dispostos, obviamente, precisam ser avaliados, precisam ser olhados com todo cuidado, mas mostram e têm trazido respostas muito saudáveis em termos de potencial. E essa mistura, essa cogestão que a gente tanto fala, ela tem dado oportunidade para realmente usar aquele termo que eu falei há pouco tempo. Em nenhum momento queremos deixar alguém para trás. O que quer dizer deixar as pessoas para trás, ou nesse caso, os substratos? Eles precisam, em algum momento, serem trabalhados, eles precisam ser tratados, eles precisam trazer uma resposta tanto energética, como também como uma fase seguinte, como biofertilizante. E, pessoal, como o tempo é curto, eu sei que o tempo é curtíssimo. Eu apareci aqui. E estou vendo que o tempo é curto, eu preciso trazer duas imagens ainda, se me permite, Ayrton, rapidinho. Por favor. Tá. A imagem que nós queremos trazer é uma proposta que está em curso na região, e aí eu até diria na região muito próxima, aqui no caso de Estrela, são reatores instalados pensando fortemente nessa diversidade de resíduos vindos ou advindos desse ambiente. E aí temos reatores já construídos, executados, né, e já recebendo resíduos de uma diversidade significativa do ambiente da agroindústria, né, e com respostas muito saudáveis. E isso simplesmente, né, pensando fortemente na diversidade. E essa resposta, obviamente, também tem que se pensar como tratar o resíduo na posteriori, ou levar o resíduo pós-reator para frente. Nós temos uma resposta nesse caso aqui, que até eu diria, estendendo a fala, está vinculado ao evento presencial do fórum em março do ano que vem, com uma visita técnica. Então, todos estariam realmente sendo agraciados por essa possibilidade da visita técnica neste local, onde já temos na sequência da diversidade de resíduos, então, passando por uma reação, também sendo incorporados num processo posterior, que é uma atividade de compostagem, né, para, a partir deste momento, viabilizar uma logística de transporte desses elementos para o seu uso em solo agrícola de forma mais efetiva. O tempo é curto, eu sei que é curto, agradeço a oportunidade por enquanto, e depois a gente pode até abrir um pouco mais para a discussão, e tem que dar um espaço para os colegas que estão vindo na sequência. Então, obrigado, Ayrton, obrigado pela oportunidade, e me coloco à disposição para seguirmos na conversa daqui a pouco. Ok, Eudorico, obrigado. A gente, quando fala de um tema que a gente gosta, sempre o tempo passa muito rápido, entendo isso perfeitamente, mas a gente precisa respeitar o tempo para que nós tenhamos o espaço para os colegas falarem, e o tempo também do debate no final, que será bastante rico. A gente já tem algumas interações no nosso chat,
mas eu peço aí que todos, no final, a gente vai fazer isso no último bloco. Bom, de imediato, então, eu vou passar aqui a palavra para o Dr. Ricardo Steinmetz, para que ele faça a sua apresentação, né? E também, por favor, Ricardo, 15 minutos, né? Por favor. Tá Ricardo, certo. obrigado e a palavra. Obrigado, Ayrton. Vou, na verdade, como o Dorico já introduziu o tema, fica até um pouco mais fácil, né, para falar um pouquinho do qual é a proposta, né, dentro da continuidade da lógica de pensamentos aí que a gente tem ao longo das 3 apresentações. Então, basicamente, o que eu estou propondo aqui, trazendo um pouco de informação, relatar um pouco algumas coisas que a gente tem visto na prática, e principalmente demandas, né, que a gente vê de projetos novos que estão saindo, projetos que já são antigos, que já estão em operação, e que muitas vezes a gente verifica que às vezes são questões de conceitos básicos, né, que a gente verifica que, na verdade, essa produção de gás, ela não está ocorrendo, talvez, de forma eficiente, às vezes por questões muito simples de dimensionamento de projeto ou questões que envolvem a simples operação, né? Eu vou agradecer muito ao professor Odorico pela introdução do tema, porque eu vou pegar caminho, né, pegar carona na fala dele, para falar um pouquinho dessa necessidade que a gente precisa olhar. Eu vou parafrasear o Alessandro Gardman, que em uma das conversas de WhatsApp que nós tivemos em alguns grupos semana passada, ele colocou, e realmente é a verdade, hoje não se tem mais desculpa para não produzir biogás de maneira eficiente e biogás com qualidade. A gente tem o conhecimento na mão, a gente só precisa buscar esse conhecimento, né? Então, o que eu quero com essa minha fala é justamente provocar uma aproximação entre as instituições de ciência e tecnologia, entre esses laboratórios, como o Odorico mostrou, né? Nós temos universidades, temos centros de pesquisa muito bem equipados e estruturados para dar suporte nos projetos, no desenvolvimento de novas tecnologias, ou na adaptação dessas tecnologias para as nossas realidades aqui no Brasil. Então, eu vou tentar ser bem sintético aqui e trazer um pouco essa visão e o que a gente tem vivenciado, o que a gente tem observado, né, com relação à necessidade de a gente olhar para a planta como um processo, olhar para o biodigestor, olhar para o processo de biodigestão e o que a gente está interessado com relação a ele, né. Então, basicamente, o resumo da conversa, nós precisamos de alcançar o conhecimento, né, nós precisamos alcançar e aplicar esse conhecimento. Hoje já é muito detalhado e as informações já estão disponíveis para a maioria das questões, praticamente todas as questões que envolvem um projeto de uma planta de biogás, né? Seja um projeto de pequeno porte, de grande porte, com diferentes resíduos, com diferentes materiais, para diferentes alternativas, né? Então, só querendo ilustrar, nós precisamos, na verdade, aí eu coloquei, né, tentei trazer aqui os 4 principais fatores que a gente observa quando a gente vai pensar no planejamento de uma planta, no projeto dessa planta. Então, nós temos que ter atenção ao substrato, conhecê-lo de uma maneira mais adequada, como o professor Odorico falou. Nós temos que olhar para a demanda energética para saber o que a gente precisa, ou o que a gente pode aproveitar, ou até agregar valor com relação a isso, né? E aí, a partir daí, nós vamos adequar o tipo de tecnologia que nós vamos aplicar, que nós vamos utilizar para executar essa planta. Pode ser um biodigestor de local coberta, pode ser um biodigestor com alta tecnologia, pode ser um biodigestor de pequeno porte, podem ser vários biodigestores com configurações diferentes, né? E, obviamente, tudo isso tem que estar adequado à capacidade de investimento e à necessidade de retorno desse projeto. Então, é uma série de fatores que tem que ser avaliados. E quando a gente fala de produzir biogás de maneira eficiente, nós temos que olhar principalmente para os 2 fatores, que é o substrato e a tecnologia. Então, a partir daí,
que nós temos que identificar. E aí eu quero focar muito mais nessa questão do substrato, como o professor Odorico vem falando, que nós precisamos conhecer esse substrato um pouco mais a fundo. E às vezes a gente considera que isso é muito simples, que é muito fácil, né? Então, hoje nós temos, a Embrapa, nós temos uma ação de coordenação, né, de uma atividade, isso foi vinculado a um projeto de pesquisa, onde nós iniciamos lá em 2013, 2014, por intermédio da rede Biogasfert, um estudo interlaboratorial, ou seja, nós começamos a convidar laboratórios para um processo de troca de amostras, né, troca de experiências, trocas de informações. Para quê? Porque nós identificávamos que nós necessitávamos ter um pouco mais de padronização nessas informações. Então, e foi muito produtivo todo esse processo. Nós já passamos por quatro edições, né, desse estudo. Aí vão aproximadamente 7 anos, né, pouco mais de 7 anos já que a gente está desenvolvendo. Começou com a rede Biogasfert, né, a rede foi impulsionada, formalizada, formada, né, fomentada pela Itaipu Nacional, juntamente com a Embrapa. Hoje ela conta com o apoio da Esbera e da Rede Biolac como difusoras, né, do estudo e dessa costura entre a rede de laboratórios, e até hoje nós já tivemos aí 42 laboratórios do Brasil e da América Latina desenvolvendo ou participando, de certa forma, direta ou indiretamente desse estudo, né? Então, nós tivemos uma ação muito forte nos anos de 2014 e 2015, pela GIZ, né, que nós estruturamos uma rede de avaliação de substratos, onde foram doados equipamentos, etc., onde 5 laboratórios de 5 regiões diferentes aqui do Brasil receberam equipamentos e agregaram nessa rede, então foi muito, muito importante. Então, hoje a gente tem laboratórios distribuídos aí no Brasil e possíveis de fazer esse tipo de avaliação. E por que eu insisto tanto na questão de conhecer o substrato? Aqui eu estou trazendo uma informação de um estudo nosso, de um dos nossos alunos recém-egressos agora, né, o Rafael Favreto. Ele fez uma avaliação simples, bastante simples, né, de resíduos de bovinocultura, aplicado a todo o desenvolvimento do estudo. Mas o que chama atenção? Aqui, só para ilustrar, nós temos duas, colocadas, no caso, pelo potencial de metano, né, nós temos o gráfico aqui de produção de metano, e nós temos material de 2 granjas, a granja A e a granja B. Aonde a granja A e a granja B o que tem principal diferença? Existe diferença no manejo dos dejetos, na questão de como esse dejeto é gerado, é coletado, é gerenciado, mas principalmente existe uma diferença nutricional dos animais, porque são 2 sistemas produtivos diferenciados. Então, se a gente utilizar dados, muitas vezes que são dados tabelados, para você fazer um pré-projeto, para você fazer uma avaliação, ok, ele lhe dá um norte, ele lhe dá uma orientação de como você pode proceder para elaborar esse projeto. Mas quando você vai fazer o refinamento do dimensionamento dos biodigestores, do dimensionamento da planta de biogás, aí é que é tão importante nós termos o apoio do laboratório para fazer essas avaliações. Então, aqui é só um caso bem prático, né, que a gente consegue visualizar que se nós utilizarmos o resultado ou padrão, vamos dizer, da granja A para simular o que aconteceria na granja B, nós íamos ter aí uma diferença de quase 1/3 de produção de gás a menos, né? Então, na hora de avaliar e verificar o retorno do investimento, né, é totalmente diferente eu ter uma planta onde eu tenho um grupo gerador trabalhando 24 horas do que uma planta trabalhando realmente a 16 horas, que seria o mais próximo do real para a granja B, por exemplo, né? Então, só estou ilustrando um exemplo da importância que nós precisamos ter atenção para isso. E aí nós vamos para outras questões, quando nós vamos pensar tanto em projeto quanto operação desses biodigestores, que basicamente é avaliar o balanço de sólidos, né? O balanço de sólidos é muito simples e ele não tem, não existe mágica no processo, nós temos que tomar cuidado com isso. E aí, basicamente, aquilo que fica acumulado dentro do biodigestor nós temos que considerar aquilo que entra, menos o que sai do biodigestor e aquilo que é consumido. Então, se a gente avaliar, por exemplo, biodigestores de lagoa coberta, que não tem processo de agitação, ou outros modelos tubulares,
de fluxo pistonado e assim por diante, né, ou de fluxo ascendente, que a gente não tem uma possibilidade de um manejo de loja adequado, que ele não é projetado para isso, ou que ele não é executada esse manejo de lodo, começa a correr acúmulo, né? E aí nós vamos acontecer algo similar ao que vocês estão vendo na foto, que impacta diretamente no tempo de retenção hidráulico, impactando no tempo de retenção hidráulico do material, da matéria orgânica que está ali dentro do biodigestor, vai reduzir a produção de biogás, vai reduzir a produção de metano, vai reduzir a eficiência da planta, né? Existem alternativas, né? É muito comentado hoje utilizar, por exemplo, sistemas complexos enzimáticos, outros materiais que auxiliam nesse processo de remoção, né? Aceleram esse processo, são válidos, né? É uma estratégia válida quando nós temos, para evitar, por exemplo, ter que abrir um biodigestor, ter que fazer todo, mas ele não é a solução final do problema, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, porque acaba sendo um insumo que é adicionado ao processo e aumenta o custo do processo. Então, se esse custo compensa a recuperação de biogás efetuada, pode ser positivo, né? Porém, esse é um cálculo que tem que ser feito pelo produtor, pelo operador da planta de biogás, né? E aí nós vamos para um outro cenário. Então, ok, então se eu tenho problemas de carga, se eu tenho problemas de adição de sólidos, né, eu não quero remover esse sólido, porque se eu remover esse sólido eu estou perdendo biogás, então eu tenho que partir para uma tecnologia mais aprimorada, uma tecnologia que me permita fazer esse controle de processo de uma maneira mais eficiente. E aí nós vamos dentro de uma lógica que foi comentada ontem pela doutora Bernadette, o professor Dorico também comentando dos mix, né, que ele trouxe agora. Então, basicamente, nós visualizamos, então, sair de um biodigestor de lagoa coberta, onde nós temos limitação de entrada de sólidos nesse material, a não ser que eu tenha um processo bastante eficiente de remoção de sólidos, né, mas mesmo assim ele vai encontrar limitações futuras, e, posteriormente, nós temos, então, a aplicação de reatores com agitação, com aquecimento. Aí, alguns exemplos, né, do que nós viemos trabalhando aqui na Embrapa. Então, a própria cama de frango, ela é um substrato que ela pode ser utilizado, né, em codigestão, nós fizemos alguns trabalhos. Então, só citar como exemplo aqui, nós tivemos que é uma... também mostrando um pouquinho da estrutura que nós temos no nosso laboratório, né, recentemente nós tivemos um projeto em parceria com a Avite, onde nós tivemos a felicidade de ter um equipamento aqui, né, nós hoje estamos com um equipamento, uma estrutura laboratorial bastante automatizada e com uma segurança de análise muito grande, né, em função da utilização desse equipamento. É um equipamento de automação de análise dos gases, então nós temos reatores em laboratórios automatizados com sistemas de agitação, etc., ou seja, com o ambiente mais controlado possível para fazer esses estudos, muito parecido como o que o professor Odorico comentou. E o que nós fizemos, né? Então, só um exemplo, né? Então, nessa ideia de, mas é possível fazer a codigestão da cama de frango com o dejeto de suíno? É possível, sim. O que nós fizemos aqui? Se vocês podem ver essa escadinha em vermelho, né? O que nós temos aqui é a progressão de carga, e os pontos azuis nós vamos avaliando, então, a produtividade desse gás. E aí a gente identifica que existe uma região, uma zona, que nós temos uma condição otimizada, e ela passa a ser, então, a condição de processo. E também nós estudamos, avaliamos o que está causando, ou o que é o limitador para não permitir uma progressão de carga maior, né? À medida que nós vamos identificando essas causas dos problemas, nós vamos atuando nas causas e podendo melhorar a eficiência da planta. Então, aqui é só um exemplo. Outro exemplo, né? Eu posso usar carcaça de animal, né? Animais não abatidos, ou seja, o animal que morre na granja, na propriedade. Hoje é um problema para a destinação, e uma das alternativas, sim, ela pode ser utilizada para produzir biogás, desde que eu respeite alguns critérios. Então, aqui é um outro exemplo, onde nós também já realizamos vários estudos com relação à codigestão com dejeto, né? Só que nós temos que tomar alguns cuidados. Então, aqui nós trabalhamos já com cenários muito diferenciados. O que nós temos que tomar cuidado?
se nós estamos agregando essas biomassas, fazendo esse processo de codigestão, nós precisamos ter atenção que nós estamos mudando as características, principalmente do digestato. E mudando as características do digestato, se nós formos fazer aplicação no solo, por exemplo, uso agronômico, nós estamos mudando a condição de fósforo, de nitrogênio e assim por diante. Então, aqui é um exemplo, quando nós adicionamos carcaça, o nitrogênio é um fator limitante, porque nós já temos um desbalanço, ou já é desfavorável a relação carbono-nitrogênio para o dejeto. Quando nós adicionamos a carcaça, que é rica em proteína, nós estamos, na verdade, desfavorecendo essa questão. Mas, por outro lado, nós potencializamos a geração de gás mesmo assim. Tá? Então, outras alternativas que a gente também vai ter a campo, que hoje são possíveis, né? Uso de biomassas, né? Nós estamos desenvolvendo, iniciando um trabalho bastante promissor junto com a Embrapa Gado de Leite, com os colegas da Embrapa Gado de Leite, trabalhando com as variedades de capiaçu, que são desenvolvidas pela Embrapa, que tem um potencial muito grande. Mas nós precisamos conhecer um pouquinho melhor os sistemas de cultivo, nós precisamos avaliar como que nós vamos realmente introduzir, que tipo de tecnologia nós vamos aplicar, né? Então, e outra alternativa também, ilustrando, aí nós já estamos indo para um cenário mais de futuro ainda, né? Mas que hoje é possível, hoje nós já temos tecnologias possíveis de fazerem aplicação, o que nós precisamos é aprimorar o desenvolvimento, é usar, por exemplo, outras biomassas fotossintetizantes, como o caso de microalgas, né? Então, as microalgas, elas são possíveis de serem produzidas a partir dos nutrientes que vêm do próprio digestato, que estão nos dejetos dos animais, e agregar, então, aqui é só um exemplo também, foi um trabalho de conclusão de uma aluna de mestrado, nossa, recente, então, só para simular, então, aqui é um exemplo de um cenário que foi construído em cima de todo um estudo da avaliação dessa biomassa, onde uma possível configuração com suinocultura, por exemplo, um PL de 1.000 matrizes, poderia aí aumentar em quase 30% a geração de gás num arranjo com a produção de microalgas, algo extremamente simples. E para finalizar, eu gostaria então, saindo um pouquinho do tema da minha apresentação, mas aproveitando o momento, eu gostaria de fazer um convite também, né, à Rede Biolac, que ela é apoiadora do fórum, né, e haverá um evento online também, que é um encontro virtual, que é realizado todos os anos. A Rede Biolac, ela é uma rede criada desde 2009, que congrega instituições, pessoas, né, que trabalham com digestão anaeróbia, que são entusiastas, ou até mesmo, não necessariamente pessoas que têm toda a expertise, mas que querem conhecer, que querem avaliar, então convidá-los a participar, então, também desse encontro nos dias 6 a 8 de outubro e eventos próximos aí que haverão. Então, o Ayrton já está me cortando aqui, já está chegando acho que eu estou extrapolando o tempo. Eu também fico à disposição, agradeço, e fico para o debate aí para conversar no final do webinar. Ok, Ricardo, muito obrigado por sua fala. Nós temos várias perguntas já no nosso chat e vamos, então, de pronto, passarmos a palavra para o André. André, você nos ouve? Estou ouvindo bem, sim, Ayrton. Vocês estão ouvindo? Muito bem. Mais uma vez, obrigado por estar conosco. E, por favor, compartilhe aí as suas experiências, que seguramente serão muito, muito úteis e contribuirão muito para o debate no final das 3 falas. Por favor. Eu que agradeço, Ayrton, para mim é uma honra aí, agradeço o convite da Embrapa e dos organizadores aí do fórum. É uma honra poder participar aí com tantos grandes nomes, né, que a gente aprende muito aí já de longa data. Então, para mim é um grande prazer, espero poder contribuir um pouco aí para o debate também com a nossa experiência. A ideia é a gente trazer um pouco da experiência aqui em Minas Gerais, que a gente sabe que é um pouco diferente do que acontece no Sul, até em termos de clima, em termos de área, né, de produtores, enfim, mas tem muita coisa que acho que é sinérgica e que dá para a gente agregar nesse debate. Então, a gente faz parte da ASTAP, né, a ASTAP é a Associação dos Suinocultores do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, representa em torno de 85 mil matrizes,
mais ou menos metade para cada lado, né, com integração e metade com produtor independente, e chega em torno de 2 milhões de cabeças, né, de suínos, que representa 37% do estado de Minas Gerais, né. Então, apesar que o estado de Minas Gerais também a produção é bem menor, é muito considerável, mas é bem menor do que no sul do Brasil. Falar só um pouquinho aqui da Alma, né, o grupo da Alma, que faz parte da associação. É importante falar que só é uma empresa que tem como intenção servir ao agronegócio brasileiro, né, desenvolver tecnologia e inovação para servir ao brasileiro, principalmente agregando valor na cadeia do agro. Aqui alguns cases, né, de usinas de biogás, e nossas aqui em Minas Gerais, da pecuária, então entra desde suinocultura, gado de corte, a parte de ovino também, carneiro, que é uma coisa bem específica, né, um material muito mais complexo, mais fibroso, difícil de se trabalhar. Vou falar um pouquinho da nossa planta piloto. A gente tem uma planta piloto aqui em Patos de Minas, que inicialmente começou com aquela época da G7, né, aqueles biodigestores que grande parte dos suinocultores já tem, de lagoa coberta. A gente usou ela para fazer um laboratório em escala real, né? Então, basicamente, é a nossa planta piloto, que serve como um laboratório em escala real. A gente faz diversos tipos de teste, desenvolvimento de tecnologia, teste de equipamentos, de parceiros, enfim, e é sempre importante mencionar que todo monitoramento é necessário, não? Então, como o Odorico mencionou aí no laboratório, né, toda a parte de monitoramento, para saber exatamente o que está acontecendo, a gente tenta fazer isso também numa escala um pouco maior. Enfim, essa planta ela é a base de suinocultura, ela foi a primeira planta de mini geração distribuída do Brasil, no caso híbrida, né, na época solar com biogás, acima de 100 kW. Por favor, se você puder, desculpa interromper, só gentilmente ocultar isso, muito obrigado. E a gente aproveita também alguma coisa de resíduo de já fez alguns testes com sangue também, mas hoje não consegue usar mais. Ela está inserida num contexto de simbiose de processos, né? Então tem diversos processos, né, na região, no entorno dessa unidade, que basicamente eles geram resíduos, né? E esses resíduos, eles chamados resíduos, mas a gente acaba enxergando como matéria-prima para novos processos, né? Então a planta de biogás está inserida em um desses processos produtivos que vão gerar novos produtos aí que vão retornar para a cadeia, né? Então, no final das contas, a gente acaba ganhando uma autossuficiência local, regional, com redução em custos. A ideia a gente sempre tenta enxergar uma coisa que eu falo muito, às vezes as plantas de biogás é aquele problema, né, vira dejeto, é um problema, eu vou ter minha planta aqui para tratar, se sobrar um pouco de biogás, eu vou ver como que eu aproveito aqui para tentar zerar minha conta. No nosso caso, a gente sempre fala, né, enxergar como um processo produtivo, e como qualquer processo produtivo, você precisa de monitoramento, você precisa de indicadores, estabelecer parâmetros para tal, né. Então, a ideia aqui da minha fala é passar um pouco por cada etapa, né, e aí eu tenho principalmente da nossa planta piloto aqui, mas também de outras plantas também, com outros tipos de materiais. Então, aqui só uma foto dessa planta aqui, né, basicamente a granja. Aqui é a terminação, são 11 mil animais em terminação, mais 7 mil em creche e pré-creche. Aqui fica uma pré-biodigestão, né, o pré-tratamento, que eu já vou entrar. Os 4 biodigestores, esses aqui são em torno de 2.500 metros cúbicos cada, que cada um a gente acabou desenvolvendo, inserindo uma tecnologia diferente para justamente tentar aprimorar, otimizar o processo. E aí depois aqui a parte de tratamento de gás, geração de energia elétrica, o digestado que sai, ele é separado, né, a gente faz a separação de sólidos depois, então o lodo, né, a parte mais grossa é misturado com palha de milho que vem para compostagem, e o líquido passa por um processo de estabilização e vai para fertigação no café, e uma parte é usada para recirculação na granja. Para biodigestão, na verdade, o pré-tratamento, né, isso é importante para qualquer tipo de material, né, seja suíno, que é um pouco mais simples, mais esterco de carneiro, esterco bovino,
ou enfim, qualquer outro tipo, materiais ligrocelulósicos, né, que são muito mais complexos, necessitam desse pré-tratamento, né, às vezes o pessoal pega e joga tudo para dentro do biodigestor de forma rápida, né, 1 hora por dia, já acabou, já foi tudo para dentro. Então, na verdade, esse processo tem diversas vantagens, né, tanto para, a gente faz uma trituração, né, então, adequa o material, vocês podem ver aqui no canto inferior esquerdo, um material mais grosso e bem heterogêneo para um material bem homogêneo, triturado, né, com aumento da superfície de contato, melhoria da digestibilidade do material, e tudo isso daí controlado, né, tudo controlado por automação, sistema de controle nas plantas. Aqui dá para ver, na verdade, como a gente recebe o material, né? Em granja de suíno é um pouco difícil de você controlar, por mais que tenta fazer um checklist e mostrar para o pessoal na granja, né, como fazer essa descarga. Você tem o próprio manejo da granja, né? Às vezes, sábado, domingo, não consegue fazer da mesma forma que durante a semana e tudo mais. Então, essa aqui é a forma que a gente recebe nesse tanque de pré-tratamento, né? O dejeto, isso aqui ao longo do mês, né? E a ideia, na verdade, do tanque de pré-tratamento é também você conseguir equilibrar dar uma regulada nessa injeção do substrato para os biodigestores, né? Então, em vez de você ter injeção lá abrupta de uma vez, a gente tenta equilibrar isso daí e manter sempre uma continuidade nessa alimentação no sistema digestivo. Aqui está uma análise simples, aqui tem outras coisas, relação CN, tudo mais que não está inserida, mas como o material chega, a gente está chegando em torno de 5% de sólidos totais, em torno de 80% de sólidos voláteis, desses sólidos totais. A relação CN da suinocultura está chegando em torno de 12, 13 para 1, no carneiro e bovino é maior, né, em torno de 30 para 1. Principalmente tem mais fibra, toda a parte, às vezes um resto de silagem, tudo mais que chega, a gente não separa isso, na verdade a gente faz justamente esse pré-tratamento e injeta dentro do sistema digestivo, que é o que eu quero entrar aqui. O Ricardo bem mencionou aí das lagoas cobertas, e é um problema aí que todo mundo sofre, já de tempos, né, e aí, na verdade, uma coisa o que a gente está trazendo, né. Então, no canto direito aqui, vocês veem que é basicamente um biodigestor de lagoa coberta ou de fluxo pistonado, né, que a gente gosta de chamar, com uma agitação nas seções, né. Então, você tem aqui a primeira seção, aqui embaixo a segunda seção, né. Então, é uma recirculação de gás, na verdade, é uma tecnologia desenvolvida por um alemão, alguns devem conhecer aí o Johann Reichel, do Paraná, já mexe com isso faz 20, 30 anos, e a gente aperfeiçoou, fez aqui na nossa unidade em torno de 4 anos, veio aprimorando, aperfeiçoando, e hoje a gente consegue usar isso com mais confiança, né, maior confiabilidade. E a ideia é justamente essa, né, em vez de você ter um reator que vai estratificar, né, formar assorear no fundo, formar aquela crosta superficial, você consegue homogeneizar nas seções, mas manter a condição de fluxo pistonado. E aí, quando até jogar uma pimenta aí na discussão depois com o Ricardo e, enfim, com o pessoal, a questão que eu sempre falo, né, para mim, a tecnologia de CSTR ficou marcada, porque na Alemanha foi realmente o desenvolvimento, mas para mim não é a maior tecnologia que tem. Na verdade, aqui ficou um desenho simples, né, mas uma partícula num CSTR, num reator de mistura completa, ela pode entrar e sair no mesmo dia, ou ela pode ficar poucos dias, você não tem total controle do tempo de retenção que você quer de uma matéria, né, pode ser que fique matéria infinito lá dentro do reator, enquanto que no fluxo pistonado você tem essa condição, né, o que entrou hoje empurra o que estava ontem, né, que empurra o que estava anteontem no dia anterior. Então, a ideia é sempre essa, né, de você manter homogeneizado nas seções, né, evitar a formação de crosta, evitar homogeneizar nas seções, e aí sim se pode falar, né, é como se fosse vários CSTRs na sequência, né, vários reatores de mistura completa na sequência que você consegue chegar. Então, até otimiza o processo por conta
desse ponto. E aí, lógico, né, você precisa também adicionar outros tipos de tecnologia e monitoramento e fazer total controle. Então, além de fazer as análises, todas essas análises, né, de pH, sólidos, ver como é que está a microbiologia do reator, fazer o controle de temperatura. Então, no caso aqui, a gente tem um sistema de aquecimento, aproveitando, recuperando o calor do escapamento e fazendo um controle de temperatura, né? Então, aqui no caso, dá para verificar, são 3 pontos que a gente insere aqui no reator para fazer esse monitoramento. Aqui alguns indicadores, né, de dejeto suíno, dejeto ovino, né, de carneiro, que dá para mostrar. Na verdade, a gente está usando 5% de sólidos, mas está tentando fazer esse aumento, né? E o dejeto suíno, ele é muito, além de ser solúvel, ele é muito diluído, né? Então chega a 2%, 3%, às vezes 1,5% em alguns lugares, por cento de sólidos totais. Então entra muito na linha da codigestão que o Odorico e o Ricardo comentaram, né? Então, por exemplo, para produtores pequenos, que também é super possível de fazer, que eles já têm essa condição de biodigestores de lagoa coberta, por exemplo, é possível se adicionar essa tecnologia, fazer total controle, para, com a mesma estrutura, você otimizar. Então, em vez de ter 1,5% de sólidos, você chegar em 8%, em 5%, 6%, 7%, 8% de sólidos, né? E aí você quadruplicar, quintuplicar, lógico, através de todas essas análises, de tudo que o Odorico e o Ricardo comentaram, mas a ideia é justamente essa, né? Então, a carga orgânica volumétrica no dejeto suíno está dando em torno de 0,75, né, quilos sólidos voláteis por metro cúbico por dia, e o dejeto ovino 1,28. A nossa intenção é ir aumentando aos poucos, né, e fazendo alguns testes. A gente está chegando aqui com esse sistema de agitação e tudo mais, conseguindo aprimorar a produtividade, né, em metro cúbico de biogás por tonelada de sólidos voláteis, e por metro cúbico de reator dia também, né, que é justamente esse o objetivo, né. Então, você conseguir fazer biodigestores um pouco menores, com maior concentração de sólidos totais voláteis, com controle e otimizar essa produção. Aqui alguns benefícios, né, de se adicionar essa tecnologia. E aí, entrando um pouco mais na parte de tratamento do biogás, né, que a gente, que é fundamental, eu digo que, para mim, é o ponto crítico do processo. Não adianta nada você produzir muito gás com né, produtividade altíssima e você ter o melhor gerador do mundo, se você tem um gás de baixa qualidade. Basicamente, fazer a dessulfurização. A gente usa muito o processo biológico, né, de microaeração, totalmente controlado com sensoriamento e tudo mais, de metano, de H2S, de oxigênio, para evitar esse acúmulo de oxigênio no biodigestor. Desumidificação, que é extremamente importante. A gente, né, ao longo do tempo, aí percebeu que para geradores menores, consegue até fazer alguma desumidificação um pouco mais simples, mas quando você passa aí de um certo tamanho de capacidade, você realmente precisa ter essa desumidificação bem feita. A forma que a gente faz hoje é baixando temperatura, né? Então, aqui o exemplo, né, o controle de 3 graus, 3,4 graus, né? A gente faz abaixo de 5 graus com compressão, né? Para facilitar justamente a saturação do vapor d'água, né? Presente no biogás. E aí, na verdade, dá para fazer diversos cálculos aí da umidade relativa do ar, né? Depende se está chuvoso, se está quente, se está frio, com a umidade do gás e a pressão e temperatura na admissão do motor, para você ter uma condição perfeita aí de gás seco, para não ter problema lá dentro do gerador. E remoção de particulado, que é fundamental também, de vez em quando vem alguma coisa, e sempre ter essa parte de monitoramento, né? Então, aqui um exemplo, né, da tela com as concentrações dos gases, né, do pessoal da AVIT, a parte de desumidificação, né, com compressão e queda de temperatura, e entrando agora na parte de geração, né? Então, falando um pouco, a gente pode ter maior produtividade e rentabilidade numa usina, né? Tanto na parte do biogás, lógico, o tratamento, ter essa confiabilidade, mas a geração também é extremamente fundamental. Você ter, às vezes eu vejo o pessoal avaliar muito por questão de valores, inicialmente no investimento, mas o mais importante é você ter eficiência e confiabilidade no processo, né? Então,
vale a pena começar a medir ou perguntar para os fabricantes aí de geradores e tudo mais, qual que é o rendimento elétrico. E aí, essa aqui é uma análise feita em campo aqui na nossa planta, do gerador, que ele chega. Então, vocês conseguem ver, quanto maior vai sendo a potência, maior é o rendimento elétrico, né? Então, outro ponto aqui extremamente importante é não baixar muito de 70% da potência elétrica que você está gerando, porque senão você vai consumir muito mais gás, né? Vai acabar consumindo muito mais gás por quilowatt-hora gerado. Então, vale a pena ficar atento nisso. Aqui, na verdade, a gente está participando aí, né, através da Biogás, e é fundamental, né, a gente está passando por revisões de resolução da 482, está entrando alguma coisa da ANP também com relação ao RenovaBio, enfim, e acho que a gente precisa começar a adquirir um pouco mais de informação do setor, né, então ter mais dados das usinas, para a gente poder apresentar para os órgãos, né, para as agências, para a ANEEL, por exemplo, que não fica só na ideia, né? O biogás não é uma coisa só na ideia, mas realmente é uma coisa que funciona. Então, eu peguei um exemplo só do mês de julho desse ano, na potência instalada de 230 kW, a geração, um fator de capacidade de 81%, né, com disponibilidade de 90%, que é um baita de um atributo fantástico, né, que o biogás traz. A gente precisa mostrar isso realmente. Eu faço o apelo aí para todos os produtores, os geradores de biogás, que tenham também essas informações e que comecem a passar. O pessoal do SEI Biogás, acho que tem uma competência fantástica, né, para poder angariar dados, né, informação aí, mapear já ter o Biogas Map, né, que é uma ferramenta muito bacana, mas começar a ter os dados também da operação para a gente poder mostrar isso e para poder dar uma argumentação mais embasada, mais forte junto às agências e a gente poder ter uma visibilidade maior, né? Aqui, por exemplo, a gente está aqui é só fazendo uma relação da geração com vocês veem que a geração é flat, né? Então, enquanto que a solar, por exemplo, é uma geração que oscila, né, ao longo do dia, é totalmente intermitente, não tem controle nenhum. O biogás você consegue manter ela da forma que você quiser, com total controle. E como a gente está no campo, né, na zona rural, a nossa qualidade de energia é precária, né, é péssima. Então, aqui nesse mesmo mês de julho, né, na geração, você tem, a gente recebe energia a 380 volts, você tem quedas aqui constantes, né, isso são momentos, coisa de segundo, para 130 volts, e você tem quedas que ficam um pouco mais contínuas, que cai para 330 volts, né, isso até apresenta uma queda na própria geração. Então, se tivessem mais plantas aí confiáveis de biogás, é um atributo super positivo também para a melhoria da qualidade da rede da concessionária. Então, é um outro junto às agências, aqui só para demonstrar também a despachabilidade, que é um outro atributo da fonte, né? Então, você tem super fácil, no momento que você quer gerar em 1 minuto, em 2 minutos, você consegue chegar na potência máxima, na capacidade máxima, com total controle de novo. Então, é um outro atributo que, pro setor elétrico, de forma geral, é um baita de um benefício, né? Das plantas, né, então aqui de dejetos ovinos, e está começando a inserir um pouco de dejetos bovinos também para complementar, planta de 750 quilowatts, dejetos suínos, né, a planta hoje tem 430 quilowatts e está em expansão para 680, com toda a parte de monitoramento e tudo mais, e essa aqui em construção a parte de dejetos bovinos, né, então aqui eu até peguei essas fotos, hoje já está fechado, mas para poder mostrar, né, a parte dessa agitação, do aquecimento, tudo que eu mencionei anteriormente, e todas elas feito total controle de operação, né, com todos os monitoramentos aí que são adequados para uma planta de biogás. Aí, entrando um pouco na parte de biometano, hoje a gente tem essa planta piloto também aqui em Patos de Minas, né, então fazendo testes com purificação. Hoje a gente tem um processo de lavagem com dietanolamina, purificação de biometano, chegando em torno de 98%, 99% de metano para uso. A frota da fazenda aqui tem convertidos a gás, já fez teste com tratores, enfim, tem um potencial gigantesco aí também. A gente tem aí, né, algumas pendências, algumas coisas que tem que ir consolidando,
mas realmente é um potencial gigantesco, né? A gente às vezes vê biometano só para grandes usinas, né? Grandes plantas, o potencial que tem nos pequenos, e é totalmente plausível, é totalmente viável. Aí é lógico, depende da demanda que você tem na região. No caso aqui em Patos nem existe gás natural, então tem que ser iniciado todo esse mercado, mas é um potencial realmente fantástico, e é isso que a gente está tentando fomentar aqui, fazendo alguns testes para esse desenvolvimento. E a parte, por fim, de biofertilizante, né, que é pouco falado, às vezes a gente, né, tem fóruns aí do biogás e tudo mais, mas uma coisa está totalmente relacionada à outra, né? Então, no caso, a gente sabe que, principalmente no sul do Brasil, a gente tem aqui em Minas Gerais, na Zona da Mata, são áreas que não são possíveis poder lançar o digestato, né, não pode usar isso na lavoura, mas no caso aqui a gente tem um processo, como eu falei, de compostagem com palha de milho, que é possível a gente mistura, né, a palha de milho com o que sai depois do biodigestor, com o digestato, separa o lodo e o líquido. O lodo a gente consegue aplicar, chegar numa relação carbono-nitrogênio 35:1, mais ou menos, para poder fazer esse processo de compostagem aí, com total controle também de temperatura e umidade, né? André, Oi. vou precisar te pedir para dar uma agilizada aí, porque é o último, bastante tempo. Ah, é? É o último aqui, desculpa. Ótimo. O assunto é interessante, mas como a gente tem tempo também, né? Entendi. Dessa vez o Ayrton não apareceu aqui para mim, ué. Não, só finalizando aqui, a fertigação também é extremamente fundamental. O fósforo, por exemplo, contido no dejeto de sinocultura é extremamente alto. A gente está testando algumas formas de concentrar isso, né, de remoção, de recuperação, na verdade, dos nutrientes, né, fósforo, potássio, primeiro para tratar, para a gente poder lançar isso adequadamente, mas para poder produzir alguma coisa, né. Então, se tiverem aí universidades, empresas que têm alguma coisa bacana, a gente está à total disposição aqui para poder fazer testes e desenvolver alguma coisa em conjunto. Fica aí os contatos, agradeço, desculpa pela ultrapassagem do tempo aí. Muito obrigada, André. A gente fica até constrangida, né, de interromper, que o assunto é extremamente interessante, mas você, o Ricardo e o Odorico retornam na sequência com o Ayrton para responder as perguntas, então, que temos bastante questionamento aí vindo do nosso chat. E aí a gente quer aproveitar também para agradecer a todos que estão prestigiando, porque o fórum está quase internacional, né? Estamos com participantes de Angola. Ontem também nós tivemos o tema Estamos desperdiçando energias renováveis em forma de esgoto e lixo urbano, e tivemos pessoas de vários países aqui da América do Sul e também de Angola. Então, nosso muito obrigada a todos vocês. E respondendo a pergunta também sobre o certificado digital. Na próxima semana, vocês receberão um e-mail com um link para responder a pesquisa. Quando a pesquisa chegar até nós vamos encaminhar o certificado para vocês e também as apresentações disponibilizadas pelos debatedores. Então, fiquem atentos, deem uma olhadinha no spam, porque esse link vai chegar até vocês no início da próxima semana. Tá? Na sequência, nós vamos ter as perguntas, mas também queremos pedir aí se vocês já deu o like e se inscrever no canal também, porque aí você também pode conferir o que rolou ontem, né, no debate de ontem, e lembrando que amanhã também nós temos o terceiro dia, e o tema vai ser Biogás no Brasil, quais os avanços e perspectivas do futuro. 10h30 nos encontramos. Vamos pedir, então, ao Ayrton, convidar ele para que ele retorne para conduzir esse debate, então, com o Odorico, o André e o Ricardo. Está sem microfone, Ayrton. Obrigado, Sérgio. Nós temos aqui uma interação bastante forte no chat do YouTube. Tem muitas perguntas, né? Nós temos várias perguntas para nossa discussão. Eu peço que, por favor, retorne os colegas para a nossa discussão. Nós não conseguiremos responder todas as perguntas, mas está selecionando algumas aqui. E
E a apresentação de vocês foi muito boa, nós conseguimos fazer conexões entre as falas de cada um de vocês, e o que fica claro para todos nós é que vocês trouxeram as oportunidades do biogás, né? Que nós vivemos um cenário que é diferente na cadeia do biogás. E eu começo exatamente com isso, porque nós temos aqui uma pergunta, que é uma pergunta na forma de uma provocação até para nós, e nós temos os argumentos, né, para isso. É do Júlio Palhares, ele pergunta, faz o comentário, né, e depois pergunta, a história dos biodigestores no Brasil para dejetos animais não é recente. O que faz os palestrantes pensarem que desta vez vai ser diferente, ou seja, que realmente a tecnologia vai ser capilarizada? Então, nós temos um ecossistema já, um ambiente da cadeia do biogás, e a gente está vivendo isso dentro do Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano, é um exemplo disso. Mas eu vou passar a palavra para vocês rapidamente, por favor, em não mais que 1 minuto, se um dos três quiser fazer algum comentário sobre isso que o Júlio Palhares nos provocou, para que nós possamos fazer outras perguntas aqui também, pela interação do chat. Eu vou tomar a liberdade e colaborar, iniciar. Essa colocação do Júlio é bem importante, até agradeço ele para colocar essa questão, para a gente trazer essa abordagem à tona. Realmente, os dejetos dos animais, principalmente, não é um problema novo, né? É um problema que já vem de décadas, aí, desde que se intensificou, principalmente, a produção animal aqui no Brasil. Então, em todas as áreas, e a gente teve vários momentos de transformação. Hoje, como o Ayrton comentou, a gente, com relação ao biogás, a gente vê um ecossistema, né, que antigamente ele, de certa forma, ele tentou se estruturar, mas por outros motivos, e um dos motivos principal era ter o biogás, enxergar o biogás como um produto, né? Antes não se identificava isso, principalmente quando a gente teve um movimento ali, final da década de 90, início da década de 2000, que foi impulsionado pela questão dos créditos de carbono, das certificações de carbono e assim por diante, que não resultou, principalmente no retorno do investimento, né? E aí, mas essa já é uma segunda leva, né? Uma segunda onda que falhou aí. O Ayrton e o próprio Júlio têm muito material sobre isso, desse relato que acontece desde a década de 70 para cá, né? O que nós estamos vendo agora de diferente, Júlio, é realmente primeiro, as empresas estão muito mais, estão buscando mais informação. A própria apresentação do André, né, eu vejo que o principal ponto, né, hoje, antigamente não se preocupava em monitorar um biodigestor, era simplesmente se analisava e se olhava, sei lá, DQO na entrada e na saída do biodigestor, coisa que não traz muita informação, que não agrega, você não consegue monitorar o processo, né? Hoje não, hoje está se preocupando minimamente, o produtor, ele ao menos o produtor que está preocupado, que quer verificar se o seu biodigestor está funcionando bem, minimamente ele vai ver se o grupo gerador, quantas horas está trabalhando no dia, se ele está trabalhando com uma vazão adequada, e assim por diante, mesmo às vezes não tendo a instrumentação toda adequada, como o André mostrou, né? Mas, se você quer ter uma planta, que eu acho que é o resumo um pouco da coisa, né? Se você quer ter uma planta com boa eficiência, e aí a boa eficiência leva à adoção da tecnologia. Então, eu vejo que hoje a gente está caminhando com relação a aí. Eu não vou me prolongar, vou deixar os colegas também falar um pouquinho. Odorico e André, alguma consideração? Eu só vou complementar o que o Ricardo comentou, e aí, Júlio, realmente, essa provocação não é nova, e também entendo a provocação, porque nós tivemos um passado, que eu digo um passado até não tão distante, na década de 70 principalmente, que a gente teve alguns exemplos que não vingaram nesse segmento. Mas eu também sempre trago essa realidade para a situação atual, né? Se nós olharmos o que tínhamos na década de 70, início da década de 80, nós não tínhamos o Ricardo da Embrapa, o Ayrton da Embrapa, o André, né, que está aí já sendo um exemplo de como as coisas podem realmente funcionar. Nós não tínhamos um segmento dentro das universidades, especificamente estudando a questão dos substratos e a possibilidade de produção de biogás. Isso era uma outra realidade. Então, esse momento agora até um momento único,
né? E eu estou acompanhando esse processo do biogás de aproximadamente 12, 13 anos, e a cada ano que passa, a gente percebe que há uma tendência, sim, da consolidação da atividade, né? E, sim, tem aí uma fase forte, e eu diria que essa fase forte está acontecendo já em situações até de pessoas que estão tomando decisões. O próprio empresário, muitas vezes, ele enxerga isso como uma resposta muito salutável, né? Porque ele enxerga, em situações bem especificamente falando, uma questão econômica também. Claro que os dejetos precisam ser olhados, precisam ser avaliados e tratados de forma coerente, isso é classicamente colocado, né? Mas eu entendo essa preocupação do passado com o presente. E eu sempre digo, no passado, nós não tínhamos um fórum, por exemplo, já na terceira edição, discutindo fortemente a questão do biogás. Nós não tínhamos isso, né? No presente, a gente está na terceira edição, e a cada edição que está acontecendo, a gente percebe que a discussão está ficando cada vez mais rica. Até os questionamentos estão nos colocando, nós como pesquisadores, uma saia justa muitas vezes. Por que vocês não fazem isso? Por que não foi pesquisado isso? E nós também não temos todas as respostas ainda, mas há uma dinâmica que está acontecendo que mostra que sim, que o biogás vai se consolidar no Brasil nos próximos anos de forma muito mais expressiva do que o presente momento. E aí o André também, digo, é um exemplo clássico aqui. Dentro do vinho a gente fala que a gente é apaixonado pelo vinho, a gente é amante do vinho. Aqui tu está vendo gente apaixonado pelo gás e realmente amante do biogás. E o André pode ser talvez o amante maior desse momento aí. André, algum comentário? Não, somos todos amantes aí, né? Para resumir aí, para não estender muito mais, eu acho que é exatamente o que os colegas falaram, mas se eu posso pontuar, a primeira coisa, enxergar como um processo produtivo. Então, como qualquer processo produtivo, você precisa de parâmetros, você precisa de indicadores de processo, e essa visão tem que ter de todos os lados, né, das empresas fornecedoras de tecnologia, dos produtores, né, ou do detentor que tenha o resíduo ou a matéria orgânica, e aí o outro lado também, que é o mercado, né? Então, se a gente está falando aqui de energia elétrica, talvez nos anos 70 ou nos anos 2000, não se tinha o incentivo, né, o valor de tarifa que proporciona hoje, né? Então, você economizar uma tarifa, ou mesmo poder vender por uma tarifa, o quilowatt-hora mais alta, acaba viabilizando alguns projetos que anteriormente não eram viáveis, e aí a gente entra também na parte do biometano da mesma forma, né? Acho que são esses os principais fatores, e aí isso tudo leva à geração de conhecimento, né, muito mais profissionais, né, esse link, essa ponte da academia, dos pesquisadores com o mundo prático das empresas, da realidade dos produtores. Acho que esse é o contexto, né. E com relação a isso, eu vejo que essa mudança está acontecendo muito rapidamente dentro desse cenário do ecossistema da cadeia do biogás. E algo que para mim foi emblemático, de maneira positiva, foi durante o fórum de biogás que nós tivemos a última edição na cidade de Chapecó, em que nós tínhamos lá, fizemos aquela foto do evento, tínhamos 5 ou 6 veículos movidos a biometano de diferentes instituições de pesquisa, universidade, só aqui do sul do Brasil. Então, isso foi algo emblemático, importante, mostra, obviamente não só para o biometano, mas mostra como a cadeia está se movimentando. Todo esse rol que nós temos das empresas, dos fornecedores, ou seja, hoje nós temos algo que é bem mais denso, do ponto de vista do biogás que nós tínhamos anteriormente, né, nos últimos anos. E nós temos que, obviamente, aprender com os nossos erros para que nós para não repeti-los. Isso é básico, né? Então, eu acho que a gente tem um aprendizado e a gente está procurando fazer esse tema de casa, né? E aí, bem como o André falou também, nós temos, durante a fala dele, a realidade brasileira, né? Ela é diferente do que de outros países. Nós temos que aprender os conceitos, internalizarmos os conceitos e aplicarmos os conceitos para essa nossa realidade brasileira. Então, eu acho que é isso, né? De maneira breve que vocês também fizeram essa leitura, a visão, pelo menos de minha parte, eu acho que vocês também compartilham com isso, é muito positiva, né? Que nós temos o cenário da cadeia do biogás.
para o nosso futuro, presente e futuro. Bom, a próxima pergunta, eu não sei se tem na tela aí, se vai passar para vocês, é a Raíssa Maluf. Bom dia, muito obrigada pela apresentação, tão enriquecedora. O Dorico, gostaria de saber por que o fósforo não costuma entrar nessa avaliação de nutrientes para a biodigestão? Raíssa, é uma pergunta bem interessante, porque se a gente olhar todos os segmentos, a gente foca fortemente nas avaliações pontuais que a gente faz. Eu até acredito que tanto o André como o Ricardo podem complementar essa resposta também. Nós temos as avaliações em cima do carbono e nitrogênio, principalmente sólidos, totais e voláteis. Não vou dizer que são o carro-chefe das avaliações, mas são as que a gente mais analisa, né? Então, o fósforo, se ele entrar, e aí vem o André com a resposta que ele comentou anteriormente, ele vai dar uma resposta muito boa também, né, no digestato. E aí as avaliações têm que serem colocadas para ver o quanto o fósforo realmente vai me contribuir nas fases seguintes, que aí eu também concordo plenamente que o André comentou antes. Existe um mundo para ser estudado ainda, e um mundo para ser discutido e avaliado, que é o digestato, que, de certa forma, nós estamos aí já há muito tempo em cima dos reatores, dos substratos, das avaliações especificamente falando, e a gente tem uma lacuna muito grande ainda para avaliar. E ele vai entrar, com certeza, nas discussões futuras, mas também já pensando fortemente no digestato, né? Como ele vai se comportar lá na frente, como uma resposta, como nutriente para as plantas que a gente tanto quer. E aí eu também concordo, nós temos aí uma gama ou um espaço, né, para avaliar sem precedentes. E aí, obviamente, a gente consegue analisar melhor as respostas que talvez você gostaria de ter. Existem, obviamente, algumas pesquisas já realizadas no âmbito de avaliação da participação do fósforo já no processo inicial, mas se a gente olhar, elas estão bem específicas para ver o que se tem como digestato na parte seguinte em termos de aproveitamento para as plantas. E até peço também, talvez, se o Ricardo e o André puderem me dar uma ajuda nessa resposta, né? Eu diria assim, pela oportunidade de estudos que a gente tem. Mas concordo que deve estar, sim, no radar e deve ser considerado nas avaliações que a gente tanto quer fazer para melhorar, obviamente, a proposta da produção de biogás ali na frente. Em termos de, olhando para o processo, né, o fósforo, ele não é, comparando, por exemplo, com o nitrogênio, ele não é tão lábil, né, ele, na verdade, ele é importante para o processo, só que ele acaba, muitas vezes, não tendo tanto foco, porque mesmo se ele tiver em concentrações mais altas, para o processo de produção de gases, isso não é tão impactante, né, então acaba, por isso ele não é avaliado. Mas como falou o Dorico, não adianta você também só olhar para a produção de gases, você tem que ver o que você vai fazer com o digestato, se você vai aproveitar esse fósforo ou não, um pouco da linha que o André falou, né? Então, sim, você avaliar e ter ao menos uma noção de quanto de fósforo você tem no substrato e o quanto ele vai contribuir para esse digestato, é importante sim, não deixa de ser importante. Ele só não tem tanta importância para o processo biológico, mas ele, se for pensar do ponto de vista da planta, do próprio licenciamento do sistema, da granja, da suinicultura, da bovinocultura e assim por diante, vai ser importante, sim. Só um complemento. No saneamento, a gente vê o fósforo, o nitrogênio são sempre problemas, né? E na agronomia, que a gente está inserido, né, no agronegócio, é a solução. Então, acho que talvez é a visão, né? Falando do digestato aí, né? Não do processo biológico, mas do digestato, principalmente da dietosuinocultura, é riquíssimo em fósforo, né? A gente já conseguiu aqui em escala pequena tirar em torno de 15, 18 pontos de fósforo, 18% de fósforo, né, um material sólido com 18% de fósforo, que é riquíssimo, né, equivalente a um super simples atrelado aí com matéria orgânica, com CTC alto, enfim. Então, acho que é o que o Dorico falou, realmente tem uma lacuna aí, tem muita coisa para ser desenvolvida, a gente fala de reatores de biodigestão, que também, né, vai sendo aprimorado. Essa parte do digestato, dos biofertilizantes, é um mundo fantástico ainda, né, principalmente também por ser um problema, né, nos produtores pequenos, que às vezes não tem área e tudo mais, é um problema, né, então você consegue gerar uma solução, acho que essa é a mentalidade, ter uma solução que te produz algum valor e aí automaticamente
você deixa de ter esse problema, né? O fósforo, sem dúvida nenhuma, é uma discussão que tem que estar um pouco mais estudada e um pouco mais presente. Exatamente. A preocupação com o digestato, né? Rotas de gestão, uso racional agrícola ou tratamento é extremamente importante juntamente com as rotas para potencializarmos a geração de biogás. Ou seja, há muito para trabalharmos, estudarmos e adensarmos esse tecido tecnológico aí do biogás, com soluções e com a inteligência brasileira, né? Nós somos um povo muito inteligente e muito criativo, a gente não pode desperdiçar esse valor. Próxima pergunta que nós temos é do Tiago, com relação ao uso, o Tiago Doeto, com relação ao uso de carcaças de suínos em biodigestores, qual é a situação atual, do ponto de vista legal e sanitário? Há limitações pelos órgãos estaduais e federais quanto ao uso dessa prática? Essa pergunta é para o Ricardo. Ótima pergunta, Thiago. Na verdade, em função da limitação do tempo da apresentação, eu não consegui me detalhar muito com relação a isso, né? Mas comentei um pouquinho da preocupação que a gente tem que ter quando a gente vai fazer o processo de inserção das carcaças, porque nós vamos fazer justamente o que nós estamos falando agora, nós vamos mexer também no balanço de nutrientes da digestão, e vai mexer na composição do digestato. E além de mexer na composição, e eu estou falando na composição de nitrogênio, de fósforo e assim por diante, né, existe um risco sanitário que também tem que ser avaliado e também tem que ser monitorado. Então, fazendo um retrospecto, né, hoje o que a gente tem de legislação, do ponto de vista de legislação ambiental, realmente fica a cargo de cada estado, né, decidir a normatização, caso ela seja necessária ser aplicada. Mas, do ponto de vista hoje, por exemplo, de autorização de uso ou aplicação da carcaça para a produção de biogás, ou até mesmo para outras destinações, já existe, sim, uma regulamentação disso a partir do Ministério da Agricultura. É uma normativa que foi publicada em 2019, a normativa 48, de 17 de outubro de 2019, que justamente ela, digamos, foi aí um divisor de águas, né, possibilitando com que essa carcaça, que antes ela, inclusive, não poderia nem, teoricamente, sair da propriedade. Então, hoje, essa normativa, ela regulamenta como que isso tem que ser feito, como que pode ser feito esse procedimento. Quando a gente fala de produção de biogás exclusivamente, nós temos que tomar cuidado, e é uma das coisas que nós aqui na Embrapa já viemos trabalhando desde o início do projeto, essa demanda do Ministério gerou um projeto nosso que chama TecDan, que é um projeto de tecnologia para destinações de animais mortos, né, que inclusive ajudou a embasar muito do que vem dessa normativa do Ministério. E aí, quando nós falamos, o Ayrton acho que vai poder complementar, porque ele está à frente da discussão, inclusive nós estamos validando algumas tecnologias, né, ajudando a desenvolver, na verdade, algumas tecnologias para isso, mas hoje o que nós recomendamos, né, e o que tem, é muito cuidado com a questão sanitária, né. O Ayrton sempre fala que a questão sanitária, principalmente na suinocultura, até mesmo na avicultura e assim por diante, o estado sanitário é um patrimônio, né? Então a gente tem que cuidar muito disso. O Ayrton sempre fala disso, e é uma preocupação que nós aqui na Embrapa a gente sabe, porque já tem pesquisas há muito tempo, e todo o desenvolvimento da cadeia de proteína animal, ela tá embasada, um dos pilares é a sanidade, a biossegurança, né? Então, hoje, o que tem que se tomar cuidado? Não é qualquer animal que pode ser colocado dentro do biodigestor. Primeiro, é aquele animal que morre na propriedade, né, a carcaça, ou seja, ele tem que passar por um processo de avaliação, como já é feito, como já existem boas práticas e normas para fazer isso, né? Então, os animais que não têm um diagnóstico, que podem ter alguma doença de veiculação, alguma coisa assim, então esse animal, essa carcaça pode, então, ser conduzida para um biodigestor. E hoje o que nós estamos avaliando, que na verdade nós já, resultados de vários trabalhos, nós temos um
uma doutoranda, que inclusive fez parte do trabalho dela agora lá na Áustria, a Daisy Táparo, que ela tem trabalhado muito com isso, e nós estamos trabalhando com diversas rotas. Então, uma das coisas muito importantes é a gente ter uma forma de mitigar esses possíveis patógenos ou micro-organismos que podem causar algum tipo de problema sanitário e ter uma proliferação na granja ou com o uso do material que sai do biodigestor. Então, a gente tem que evitar, e uma das formas de evitar é a gente, por exemplo, fazer um tratamento térmico dessa carcaça antes de ele entrar dentro do biodigestor. Então, hoje o que a Embrapa, o que nós estamos recomendando é isso, e o Ministério está se embasando nas nossas recomendações justamente para isso. Né? Então, hoje, vamos dizer, em termos práticos, o que tem sido feito é geralmente um processo de moagem, né, de comminuição, de trituração dessa carcaça, passa por um processo térmico, né, de tratamento, e depois desse processo térmico, então, para ele ser adicionado no biodigestor. Existem outras rotas inclusive que nós estamos estudando já há alguns anos também, que é, por exemplo, você fazer processos de hidrólise dessa carcaça. Só que aí nós já temos algumas limitações que ainda nós não temos tanta disponibilidade comercial com relação a isso. É algo relativamente novo, a gente sabe disso, né? É um problema já antigo que nós temos na produção, mas que a gente acredita que nos próximos anos vai se desenvolver de uma maneira muito rápida. Muito bem. O tema carcaças, só ele já suscitaria uma discussão, né? Ele tem uma potencialidade muito grande na geração de biogás. Os dados que nós temos, as nossas pesquisas da Embrapa mostram isso com muita salta aos olhos, né? Nós temos algumas publicações disso e projeto em andamento, e os dados corroboram a campo o que acontece em nível de laboratório. Se tiverem os colegas tiverem mais interesse, a gente tem aberto a discussão e discutir um pouco mais a fundo a questão. Infelizmente, a gente não tem tempo agora, nesse momento, são muitas perguntas. Próxima, e eu acredito que seja a última pergunta, a gente precisa encerrar, que já são 12:30. A pergunta é: o setor sucrocoleiro inicia a biodigestão com resíduos da cana, palha, torta e vinhaça. Existe a possibilidade de codigestão com resíduos de suínos, aves, frigoríficos para a produção de biogás? Essa pergunta, eu não sei quem de vocês três gostaria de responder. Posso me antecipar um pouquinho? Pois não, Luiz, por favor. Aí o Ricardo e o André podem complementar também. Mas olhando esse setor ou esse segmento, a gente já percebe que dentro do segmento da produção de etanol, de açúcar, por exemplo, nós já temos aí experiências que estão sendo colocadas aí em prática e no campo com produção de biogás em escala considerável. O que a gente enxerga são volumes. Então, os volumes, quando se entra nesse segmento, são gigantescos, né? São volumes muito expressivos. Mas, com certeza, eu não vejo problema nenhum da gente fazer avaliações específicas em cima desses resíduos e buscar, então, aquela palavra que a gente tanto fala do mix, né? O mix mais apropriado, o mix mais coerente para manter a produção. Mas eu falando assim, de forma bem tranquila, não veria problema nenhum, né, de avaliar esses substratos consorciados entre eles, de acordo com as características específicas de cada um, visualizando a produção de biogás. O que eu sempre digo é que esse segmento é um segmento bem específico em termos de volume falando. Se a gente olhar o caso da vinhaça, estamos falando aí de milhares de metros cúbicos, né, para ser colocado no processo de biogestão. E uma outra questão também que tem que ser considerada é a questão da sazonalidade, né? Então, essa questão da sazonalidade também tem que ser considerada, mas como uma possibilidade, no presente momento, não vejo como barreira dizer que é impossível, muito pelo contrário, né? Eu sou totalmente favorável de mixar produtos, né, e obviamente com todo o cuidado para não atrapalhar, né, nesse salão aí que todo mundo dança com a pessoa certa, né? Mas sim, é possível. André e Ricardo, algum comentário a respeito? Ricardo, rapidinho só.
é igual exatamente o que o Dorico falou na apresentação dele, né? Matéria orgânica é matéria orgânica. Então, se fizer, não vai fazer uma planta gigantesca e começar a fazer teste lá, jogando tudo, né? Faz a escala laboratorial primeiro e vê o que vai dar, né? Faz as análises, vê realmente quais são os parâmetros ali desse mix, e aí sim, acho que não tem problema. No sucrocoleiro tem essa questão da sazonalidade, né? Período entre safra. A gente tem aí grandes especialistas também no setor, já tem experiências bacanas. Acho que o Brasil também está crescendo muito forte nesse segmento, né? Mas basicamente é isso, né? Manda a amostra lá para o Dorico que ele avalia, né? Faz uma mistura toda e te dá a resposta, né? Só bem rápido, eu acho que não só na questão da produção de gás, aí voltamos a dizer que talvez essas misturas, essas estratégias de codigestão aí, como tivemos na pergunta, também pode ser uma alternativa para viabilizar, agregar valor ao diestato, né? Então, são coisas que têm que ser avaliadas, e é bem isso mesmo, né? Não adianta numa planta que custou R$1 milhão, R$500 mil, ou mesmo uma planta pequena, que às vezes custa menos, sei lá, em torno de R$100 mil ou menos, você economizar, às vezes, em análise de laboratório, que às vezes você gasta alguns reais, ao menos, para você fazer uma matéria seca, saber os nutrientes desse material, coisas básicas, né, de caracterização. E, enfim, também é um assunto para a gente conversar aí sobre essa questão de codigestão, como a doutora Bernadette trouxe ontem, né? Acredito que amanhã também vai ter um pouquinho, vamos acabar entrando um pouco nesse assunto outra vez, mas, como o Ayrton falou, existe um campo enorme para fazer um painel inteiro de debate sobre isso, né? Então, aí eu vou me adiantar um pouquinho e já deixar um pouco também a provocação para o pessoal que está... Eu sei que está vindo várias perguntas, né? E nós vamos estar no evento presencial, nós vamos estar lá em Caxias no ano que vem, então eu ao menos estou me colocando já à disposição para conversar, nós vamos estar circulando lá e conversando, vamos ter outras palestras também sobre esses temas, então recomendo, né, a todos aí para ficar de olho e se inscrever no evento, né? Eu acho que é importante, é uma forma de nós nos encontrarmos e fomentarmos, né? Eu acho que a gente precisa ter nós precisamos subir os degraus da escada, né? Então, e uma das formas são os eventos. O fórum está sendo muito importante com relação a isso para trazer maturidade para o setor de biogás. Muito bem. Obrigado, Ricardo, André e Dorico, pelas pílulas que vocês trouxeram para nós, porque realmente a gente teve que intervir fortemente para que vocês parassem de falar, mas porque o tema é importante e somos todos sabedores, temos muita coisa a falar, a discutir sobre o assunto, né? Os nossos webinários desses 3 dias são exatamente para isso, para trazermos algumas pílulas, digamos assim. A gente quer que quem está nos assistindo, interagindo no chat, que realmente fique com isso na cabeça, com essa vontade, né, sabendo que existem mais oportunidades na cadeia do biogás, que ainda não está dentro, né, grande parte dos colegas que estão aqui vivem, militam dia a dia dentro da cadeia do biogás. E dia a dia a gente sabe de como isso tem crescido no nosso país, a gente vê isso como algo muito, muito positivo e com grande alegria. Trabalharmos com a inteligência do território, né, entendendo os substratos, como que a gente pode usar processo de biodigestão, onde que vai usar o biogás, onde que vai usar o biofertilizante, tudo isso é extremamente importância, e isso não é feito por oráculos, ou seja, por uma ou outra pessoa, isso é um conjunto. Quanto mais gente nós tivermos pensando sobre isso, maior a nossa chance de alcançarmos o sucesso. É isso que a gente quer, né? Isso que a gente trabalha, isso que a gente milita, e nos deixa aí com bastante alegria, né, do trabalho que está sendo feito e acontecendo no nosso país. E como também o Ricardo disse, né, a gente quer que vocês estejam ano que vem conosco, em março, no Fórum Presencial, lá em Caxias do Sul, onde a gente vai ter palestras em um espaço maior para
discussão, para interação com empresas que trabalham com e fornecedores da cadeia de suprimentos e equipamentos do biogás. Seguramente, assim como foi o último agora em Chapecó e os demais que aconteceram antes, vai ser um evento muito, muito importante, né? Estamos ansiosos para esse evento em março. Então, colegas, obrigado a todos, né, pela brilhante fala, apresentação que vocês fizeram, por quem interagiu no chat. Muitas perguntas não puderam ser respondidas, mas, por favor, pode direcionar isso para a organização, que a gente vai procurar respondê-las depois, caso necessário. Eu passo aqui, então, a palavra de volta para a nossa mestre de cerimônias, a Célia, que está aí, que vai fazer, então, os avisos paroquiais finais, para que nós possamos, então, finalizar esse segundo dia. Célia, por favor, com a palavra. Muito obrigada, Ayrton, pela moderação, a vocês, Odorico, André e Ricardo, pelo conhecimento, por compartilharem esse conhecimento. E, como tu bem disseste, as perguntas que, porventura, não foram respondidas, nós vamos encaminhar a eles e vamos retornar a vocês por e-mail. Está aí o nosso e-mail, organizaçãoforum@biogasebiometano.com.br. Nós queremos agradecer também aos nossos patrocinadores, que viabilizam o evento, a Golar Power, que tem a nossa cota Master, ao BRDE, Leão Energia e Sulgás, que tem a cota Prata, a AB Energy, a VIT, CHP Brasil, Enermac, ERBR, GNPW, Janus e Perger, Lumen e UBI, que são da cota Bronze. E fica o convite aqui para vocês que estão assistindo e que têm interesse em aliar a marca da empresa de vocês com o evento presencial agora em março e abril, pode também contatar com a gente, que a gente tem várias oportunidades ainda e com certeza vocês vão aproveitar muito isso, porque no evento presencial, além de toda a parte de conhecimento de conteúdo, nós temos o Espaço Biogás de Negócios, que é uma ótima oportunidade para interagir com os produtos e a marca de vocês, além das visitas técnicas e toda a programação que está no site do evento. Também queremos agradecer aos apoiadores, a Biogás, a Brelp, a PL Metal Mecânico e Automotivo da Serra Gaúcha, a SIC Caxias do Sul, a Fiergues e o Senai, a Rede Biolac, ao Sebrae, Cimex, Simplas, Univates, Unido, GEF Biogás Brasil, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Astap Fazenda Trevisan. E agora queremos convidar vocês para amanhã. Nós vamos ter o último dia, o último webinar com o tema Biogás no Brasil, quais os avanços e perspectivas de futuro. E quem vai estar com a gente é a Tamar Reutemann, da Biogás, o Luiz Felipe Couturato, do GEF Brasil Unido, o Maicon Vendrame, da Usina Hidroelétrica Itaipu Nacional, o Hugo Figueiredo, da CEGAS, Companhia de Gás do Ceará, com a mediação do Felipe Marques, do Cibiogás. E a gente já convida vocês, vai ter uma novidade amanhã, uma surpresa que vai movimentar o setor de biogás. Então, imperdível também o webinar de amanhã. E lembrando que os certificados e as apresentações e o contato dos nossos debatedores e moderadores será encaminhado para vocês através de um e-mail na próxima semana. A gente manda a pesquisa, vocês nos respondem e têm acesso a todas essas informações. Então, agradecemos a todos novamente por estarem aqui compartilhando o seu tempo. Desejamos um ótimo almoço, uma ótima tarde de quinta-feira e amanhã nos vemos todos novamente às 10h30. Um abraço.